Olá, meus amores. Olha, se estamos falando de felicidade, uma das coisas que mais atrapalha a nossa felicidade é o medo. E o medo é a maior arma de manipulação que existe hoje na matriz. Então, quer ser feliz? Tem que aprender. Eu não vou lhe dizer a se livrar do medo, mas a lidar com o medo, tá certo? Porque o medo é um mecanismo de defesa do nosso corpo, mas ele é muito estimulado de diversas formas. Então, é muito normal que a gente viva o tempo inteiro. Muito normal, não. Muito usual. Não vou dizer normal porque não é normal, mas eu digo assim, pela estrutura da nossa matrix, hoje o normal é as pessoas viverem um tempo inteiro com medo. Então a criança tá brincando, ela só vem escada. Ai meu Deus, menino desce daí que eu morro de medo de cair. Menino, o Ian, desde os 2 anos, 3 anos, já nada. Então eu escutava, meu Deus, eu morro de medo. Tira esse menino daí que eu morro de medo. Aí, se acontecer alguma coisa com esse menino, eu morro de medo. Então, o tempo inteiro, as pessoas estão vivendo com medo, como se isso fosse normal. Como se isso fosse um mecanismo de defesa. Então, eu estou me precavendo para que as coisas aconteçam, porque eu tenho medo. Então, se eu tiver medo de assalto, eu vou ter todo o cuidado do mundo ali, quando eu for para uma parada, quando eu for no mercantil, quando eu sair de casa, e isso vai me resguardar. E, na verdade, não é isso que acontece, é justamente o contrário. Porque o medo é uma energia. E essa energia, ela fala com o universo. Você é o criador da sua realidade. Se você está dizendo que o mundo é perigoso, adivinha o que é que vai voltar para você? Se você está dizendo para o mundo que o menino vai cair, o que é que vai voltar para você? E a gente ainda diz assim, né? Eu sabia. Eu não te avisei, criatura. É, você sabia e você avisou e você co-criou. Então, aprenda a viver com isso, tá certo? Os meus dois meninos foram meninos que se machucaram bastante, tá? E no terceiro já estava nesse estudo de espiritualidade, física quântica e criação da realidade, e eu não emano isso em relação ao Ian. Então, o Ian, rara, ele tem 6 anos para os 7, rara vezes, e não é um menino quietinho, não. Ele se machucou, né? Foi pouquinhas vezes mesmo. E eu vejo, por exemplo, às vezes ele subiu uma escada e alguém dizia: ai meu Deus, morro de medo desse menino cair. Sai daí, ficava assustado, né? E eu só dizia: Ian, desça daí. Ian, tô indo lhe buscar, fica aí. Justamente para não emanar nenhuma energia que pudesse fazer com que o meu filho caísse. Ah, Elizabeth, mas é muito difícil. Uma coisa que você classifica como difícil, pode ser difícil. E é porque você acredita que é. Mas não é impossível, tá? Uma coisa difícil não é impossível. Então eu digo, meus filhos dois, não foi por falta de experiência, porque os meus dois filhos, eles aprontaram demais, os dois primeiros. Então era natural que um terceiro eu fosse extremamente medrosa. Não era natural. Já que o menino até olho pra fora botado, pra você ter uma ideia de como meus filhos eram comportados. Era natural que eu fosse medrosa. E não, eu fiz justamente o contrário. Não emanar nenhuma emoção que eu não quisesse vivenciar. Então, por mais que ele estivesse ali num momento, né, numa situação em que ele pudesse se machucar, eu calmamente iria lá e resolvia, porque é o colapso da função de onda que a física quântica fala. Eu dou energia aqui, então não deixo o menino na porta, porque ele vai abrir a porta e vai se machucar. A pessoa está emanando essa energia. E se acontecer, a pessoa diz: eu avisei, eu disse tanto, é porque não tem cuidado, porque não entende o processo de criação da realidade. E isso que eu estou dizendo não é para não ter cuidado, mas também ter cuidado com a energia que você emana nas coisas, né? Eu dei muito exemplo aqui do meu filho pequeno, mas você vai levar para sua vida? É medo de assalto, é medo de que o dinheiro falte, é medo de não conseguir pagar as dívidas, é medo de o marido trair, a esposa trair, fulano deixar, é medo de seus filhos se envolver com droga, é medo de... Quais são os seus medos? Você vai entender que os seus medos
eles são coisas da sua cabeça. Muitas coisas deles não aconteceu. Então você criou a ideia, por exemplo, que se você deixar seu emprego, você não vai arranjar outro porque emprego está difícil, o país está em crise. Essa de não arranjar emprego são coisas da sua cabeça, são imaginação. É imaginação, né? Imaginação da sua mente. Então ela não está concretizada. Você cria várias questões, né? Várias pernas de povos ali de uma situação só. Então, ai meu Deus, se eu perder meu emprego, eu não vou arranjar outro. Porque tá difícil, porque o país está em crise, porque eu sou mulher, não, porque eu já tô acima da idade, porque eu não tenho curso tal e curso tal. Aí você cria várias histórias para alimentar um medo. E aí aquele medo que era pequenininho, ele toma uma proporção gigante. E como você costuma continuar alimentando isso, o que acaba acontecendo é que ele acaba se materializando. Ganha tanta energia que acaba se materializando. Entenderam como é que acontece o processo de criação da realidade? Então é algo que você tem que se trabalhar, principalmente porque dentro da... E aí seria uma aula bem extensa, mas dentro da matriz é o que mais eles usam para lhe controlar. Então os noticiários, eles não estão aí à toa, as novelinhas não estão aí à toa, os seriados, filmes, documentários não estão aí à toa. São tudo feitos e projetados para manipulação, inclusive muitas das religiões. Então muitas pessoas querem seguir o caminho de Deus, mas pelo medo de ir para o inferno. Não fazem coisas erradas, ditas erradas, impostas, com medo de ir para o inferno. Então, o medo é algo que é muito dominador. Então, as pessoas que impõem medo conseguem dominar quem está com medo. Entende? Porque é algo que você tem que se policiar, se observar e trabalhar e estar atento. Porque aquilo que lhe causa medo está lhe afastando da sua real identidade, da sua centelha divina e da sua vida feliz e abundante. Então é algo sim para ser trabalhado, observado e transmutado para o sentimento de amor. Tanto que o medo é o contrário do amor, é o polo negativo do amor, não é o ódio, como a maioria das pessoas pensa, é o medo. Tá bom, meus amores? E aí se inscreva no canal, acompanhe esses dias aí, eu já perdi as contas de que dia é hoje que eu estou gravando, eu tiro para gravar vários vídeos, então eu não sei mais onde estamos. Um beijo de luz, até amanhã.